Agora vamos à nossa última aula da independência das 13 colônias, né? Essa última aula nós vamos tratar da Guerra de Independência propriamente dita e das consequências da Revolução Americana e da sua Guerra de Independência. Isso aí, a gente fecha esse assunto com essa aula de hoje. A independência dos Estados Unidos, ela tem uma importância assim indiscutível, né? Porque na realidade ela teve reflexos, teve uma importância e teve reflexos tanto no continente europeu quanto no continente americano, na maior parte do mundo conhecido da época. Ela serviu como exemplo para a independência das colônias espanholas e até chegou a estimular também movimentos emancipacionistas aqui no Brasil. Então esse assunto é um assunto bastante importante e vamos lá pessoal. Continuando então as nossas aulas, vamos ver então agora a aula número 8, né? Ainda sobre a independência das 13 colônias. E nessa aula agora nós veremos como foi o processo de independência, a guerra de independência das 13 colônias e as consequências aí da Revolução Americana, da independência das 13 colônias. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora como é que foi a guerra de independência das 13 colônias, propriamente dito, em termos de guerra, né? Que ela durou aí de 1775 a 1781. E o primeiro ato de guerra, realmente, de conflito, de guerra, de batalha, foi provocado aí pelas tropas inglesas que foram atacar Lexington e Concord, onde havia depósito de suprimentos da milícia popular, digamos assim, da milícia de colonos, né? Isso foi em 19 de abril de 1775, em que as tropas inglesas foram vitoriosas, digamos assim, mas sofreram muitas baixas, tiveram muitos reveses. Um fato que vale destacar agora foi justamente o segundo Congresso da Filadélfia, que se reuniu em maio de 1775. E nesse congresso ficou claro ali que os colonos queriam tomar uma posição mais firme em relação à Inglaterra. E foi justamente nesse congresso que eles aprovaram a Declaração das Causas e Necessidades de Pegarem Armas, que praticamente era uma declaração de guerra da colônia à Inglaterra. E justamente é uma guerra, uma luta pela independência. E nessa declaração, eles nomearam George Washington, que era um grande proprietário rural da época, como comandante em chefe das tropas americanas. E agora eu vou me dar ao luxo aqui de ler um trecho dessa declaração, em que fica bem claro a decisão dos colonos de resistir, de se rebelar contra a Inglaterra. O trecho diz isso aqui, ó. Estamos ante a alternativa de nos submeter a uma incondicional tirania de ministérios irritados ou resistir pela força. A última é a nossa eleita. Temos avaliado o custo dessa contenda, porém não encontramos nada mais horroroso do que uma escravidão voluntária. Essa declaração foi escrita aí por John Dixon e Thomas Jefferson. Justamente isso daí fica bem claro aí a opção deles de não se submeterem à coroa britânica mais. Agora vocês imaginem uma colônia onde haviam diversos interesses em jogo, né? Então nós tínhamos lá as colônias do sul, que eram mais dependentes da Inglaterra, e por isso alguns grandes proprietários ainda tinham dúvidas se realmente eles queriam ou não a independência, porque eles poderiam ter prejuízos no seu comércio, o comércio deles era voltado para o exterior, para a metrópole, para a Europa. Então eles chegaram a ficar em dúvida. Mas no final todas as 13 colônias se uniram e lutaram pela independência. Mas havia uma certa dúvida, inclusive alguns achavam até
que os atos que tinham ali, as leis, as leis intoleráveis, o aumento de impostos e tudo ali, então aqueles problemas todos eram tudo provocado pelo parlamento britânico, e que o rei estaria acima de tudo isso daí. Ainda havia esse questionamento. Tal era a imagem que se fazia de um rei na época, né? Que era uma imagem muito importante. Então, vocês viram por aí que foi decidido, praticamente redigido, uma declaração de guerra oficial, mas o documento mais importante desse segundo congresso da Filadélfia não foi essa declaração de causas e necessidades de pegarem armas, foi justamente a Declaração de Independência, que foi aprovada em 4 de julho de 1776 e cuja maior parte foi redigida por Thomas Jefferson. Tá? E que ele formalizava, esse documento formalizava a independência e tornava possível para os americanos receber auxílio estrangeiro. Quer dizer, receber ajuda de outros países, o que era extremamente importante, tendo em vista que a Inglaterra era a maior potência da época. Como que uma colônia ia lutar contra a maior potência da época sem auxílio estrangeiro? Né? Então vocês veem por aí, e essa declaração ela teve uma influência muito grande, tá? Muito grande do iluminismo, particularmente de John Locke. Tá? Então ele tinha aspectos muito importantes nessa declaração, que nós vamos detalhar agora, tem até um trecho aí nesse slide, né? Em que ele diz ali, ó, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador, por Deus, de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão direito à vida, direito à liberdade e direito à procura da felicidade. Então, são ideias do iluminismo, ideias do iluminismo, direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Essa procura da felicidade, a busca da felicidade, exprimia tudo. Tudo era possível ser feito na busca da felicidade, deles se autogovernarem, deles escolherem o destino deles, quer dizer, os colonos. Ok? Vamos ver agora quais eram as ideias básicas dessa Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, a primeira delas a gente já falou ali no slide anterior, né? Que todos os homens são essencialmente iguais em atributos, necessidades, obrigações e desejos, com direito básico à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Agora, aí vocês vão me dizer, mas professor, isso aí não é óbvio? Todo mundo tem direito à vida, direito à liberdade e à busca da felicidade? Para esse conceito para hoje parece ser muito óbvio para a gente hoje. Mas na época em que havia o absolutismo, o direito à vida era muito relativo. O monarca, ele era a lei, ele decidia sobre a vida e morte de seus súditos. Então era muito relativizado isso daí. O direito à liberdade, imaginem vocês ali, vocês estudaram e viram como que era a sociedade feudal, a sociedade antes disso tudo aí, como é que era. Então, quem nascia servo morria servo, quem nascia nobre morria nobre. Então esse conceito de liberdade também era muito relativizado. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos um conceito de liberdade muito mais amplo, liberdade de ir e vir, que inclusive está sendo questionado hoje em dia por causa da pandemia, por uma necessidade, digamos assim, de saúde ou sanitária, né? Está sendo restrita. Nós estamos vivendo, por exemplo, hoje no Distrito Federal, uma restrição de locomoção por causa da pandemia. Então você já começa a ter uma ideia do que seria viver numa sociedade que você não tivesse liberdade de ir e vir para onde vocês quisessem. A liberdade de pensar, de pensamento, a liberdade de expressão, de expressar suas ideias, de expressar o que você pensa. Então isso é muito importante. Hoje em dia nós temos um sentimento de liberdade muito mais amplo do que se tinha na época.
E a busca da felicidade, que é buscar a sua realização como ser humano, o que você quer da sua vida. É a busca da felicidade, não só como ser humano individualmente, como sociedade. O que uma sociedade quer para ela, o que ela quer de melhor para ela. Então tudo isso daí é bastante importante, que era um conceito que para a época era bastante revolucionário. Hoje nem tanto. E a ideia 2 aí que nós temos aí, né, com o objetivo de preservar esses direitos que eu acabei de falar, né, a vida, a liberdade, a busca da felicidade, os homens criaram seus governos numa espécie de contrato. Isso aí é praticamente, vamos dizer assim, existe o contratualismo. Aí vocês vão me dizer, mas professor, o que é o contratualismo? O contratualismo é uma teoria política e filosófica que baseia a sua ideia de que existe uma espécie de pacto, uma espécie de contrato social, tá? Que retira o ser humano do seu estado de natureza, do seu estado natural, e para colocá-lo em convivência com outros seres humanos, em sociedade. Quer dizer, é quando o homem que estava em estado natural abre mão daquela sua liberdade de estado natural para formar uma sociedade e ser governado por alguém. Então eles cedem, aquelas pessoas cedem a parte de sua liberdade para serem governados em prol do bem comum, em prol do objetivo comum, em prol da segurança da sociedade, do grupo. Então isso aí que é o contratualismo, né? Então isso também fica bem claro, e é uma influência iluminista o contratualismo. E o governo que não respeita esses direitos que nós estamos falando aqui agora, ele não está cumprindo o contrato. O contrato é justamente para que o governo cumpra o seu papel de oferecer segurança, de garantir os direitos básicos do ser humano, a vida, a liberdade, a busca da felicidade. Então, se é uma espécie de contrato entre os homens em sociedade para que alguém ofereça ou garanta esses direitos, e esse alguém, que seria o governo, não está cumprindo o seu papel no contrato, tornando-se tirano, então ele fica sujeito a ser modificado, esse governo fica sujeito a ser modificado por esse povo, ou removido por esse povo. Isso quer dizer o direito de resistência, o direito de rebelião do povo contra um governo opressor ou um governo que não está cumprindo a sua parte no contrato. Isso tudo aí fazem parte de ideias iluministas que foram levantadas assim pioneiramente por John Locke, que é considerado o pai do iluminismo. Ok? Nós temos que deixar bem claro que a Revolução Americana foi um processo que demorou anos, e a Guerra de Independência foi uma consequência dessa Revolução Americana. É uma outra parte, uma outra fase. Que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, na realidade, ela caracterizou, colocou num papel ali, ela deu corpo ali à Revolução Americana. Que, na realidade, a Revolução Americana ela teve início quando a Inglaterra começou a mudar a postura dela em relação às 13 colônias. Quando ela começou a engessar as suas relações políticas e econômicas. Né? Então, quando ela começou a querer aumentar os impostos, foi depois da Guerra dos 7 Anos, que ela queria recompor as suas finanças com aquelas leis, né? Lei do selo, lei do açúcar e assim por diante. Então a Revolução Americana ela teve início ali, quando a Inglaterra começou a mudar a sua postura em relação à colônia. Em outras palavras, né, a Revolução Americana ela antecede as guerras de independência. Até mesmo porque a Inglaterra, ao verificar aquela revolução, ela não ia aceitar pacificamente a declaração de independência dos colonos. Então, como a declaração de independência ela foi ali o ato que caracterizou a Revolução Americana, a partir daí então que inicia a guerra de independência de uma maneira mais séria. Embora tenha havido aquelas duas batalhas anteriores ali ao próprio segundo Congresso da Filadélfia. Ok?
Apesar das derrotas iniciais dos colonos, né, mas teve uma batalha que foi importantíssima, que foi decisiva, que foi a Batalha de Saratoga, em 1777, né, em 7 de outubro de 77. Na realidade, teve duas batalhas de Saratoga, mas a decisiva mesmo foi a segunda. E foi essa batalha que mudou o rumo da Guerra da Independência, que até então só os britânicos, os ingleses, tinham obtido vitórias. E era importante para a Guerra de Independência dos norte-americanos, das 13 colônias, que eles obtivessem uma vitória decisiva, porque senão eles não iam obter o apoio de outras nações. Porque nenhuma outra nação iria entrar em favor dos americanos se não tivesse assim uma sinalização de que poderia ter sucesso essa Guerra de Independência. Até mesmo porque a Inglaterra era a maior potência da época. Mas existiam os inimigos da Inglaterra. A França era um tradicional inimigo da Inglaterra. A Espanha também era um tradicional inimigo da Inglaterra, e a própria Holanda. Então, essa Batalha de Saratoga foi decisiva, porque a partir da Batalha de Saratoga, a França resolveu apoiar decisivamente a Guerra de Independência. A França entrou apoiando inicialmente com recursos, etc., apoio militar, com armamentos, mas depois ela entrou inclusive com tropas. Tá? E depois também tivemos o apoio da Espanha e da Holanda. Foi quando realmente a Guerra de Independência começou a pender para o lado dos revolucionários, dos americanos. Assim como a Batalha de Saratoga foi importante para uma guinada do conflito, para o apoio de outras nações europeias aos revoltosos, aos colonos americanos, a vitória de Yorktown foi justamente a batalha decisiva que caracterizou o fim das operações militares. Ela ocorreu em 1781, né, e ali entre os dias 26 de setembro e 19 de outubro de 1781. E nessa batalha, as forças dos Estados Unidos foram apoiadas pelos franceses contra as tropas da Grã-Bretanha. E as tropas americanas foram comandadas por George Washington e Marquês de Lafayette pelos franceses, contra o Lord de Cornwallis, que comandava os ingleses. E o resultado foi decisivo para os rebeldes. Daí a importância da Batalha de Yorktown, porque essa Batalha de Yorktown caracterizou o fim das operações militares, embora o reconhecimento da independência dos Estados Unidos por parte da Inglaterra só tenha ocorrido em 1783, no Tratado de Paris. E o Tratado de Paris, além do reconhecimento da Inglaterra à independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, né, ela entregava também o território compreendido ali entre os Grandes Lagos e os Montes Apalaches, e os rios Ohio e Mississippi para as 13 colônias. E também, nesse tratado, ficou acertado que a França recuperaria alguns territórios que foram perdidos na Guerra dos 7 Anos. Quer dizer, até mesmo territórios na África, nas Antilhas e até mesmo ali no continente americano, na Terra Nova. E a Espanha recuperava a Flórida e também algumas pequenas ilhas, embora o Estreito de Gibraltar tenha passado para o controle inglês após esse tratado também. Ok? Então foi um tratado muito importante que encerrou ali, fechou ali a independência dos Estados Unidos, né, com o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra. E por último aí, fechando essa parte da Guerra da Independência, nós temos aí a Constituição dos Estados Unidos, que nós vamos abordar um pouquinho agora. Detalhando um pouco a Constituição dos Estados Unidos, né, de 1787, que é a que vale até hoje, sofreu algumas emendas, mas de uma maneira geral ela é a mesma Constituição até hoje. No Brasil nós tivemos várias Constituições, até mesmo porque a Constituição dos Estados Unidos tem uma característica muito especial. Ela é muito enxuta, ela é muito curta, tá? Ela é bem genérica. Por quê? Porque previsto até mesmo pela Constituição dos Estados Unidos, os Estados-membros poderiam ter suas próprias constituições. Então, em 1787, aprovou-se a Constituição, que estabeleceu um regime republicano presidencial
e federalista, sem negar o direito dos Estados-membros da União de terem constituições próprias. O poder legislativo ficou confiado a duas casas, né? A Câmara dos Representantes com deputados eleitos pelos estados e proporcional à sua população, e o Senado, né? Com até 2 representantes por estado. E o Poder Judiciário pela Suprema Corte Americana. Então nós temos aí os 3 poderes que passaram a serem as instituições máximas do país e que deveriam viver em equilíbrio. Agora, o interessante é que o voto ele não era amplo, geral, para todo mundo, né? Então ficaram de fora aí do direito do voto a mulher americana, os escravos, obviamente, né, os negros escravos, e o voto também era censitário, então não era todo mundo que votava, então tinha que ter um certo poder aquisitivo, ou tinha que ter alguma propriedade para ter direito ao voto. Então era uma Constituição na época que tinha essas limitações, mas para a época foi uma Constituição muito avançada, extremamente avançada e bastante liberal. E como as principais consequências aí da Revolução Americana e da Guerra de Independência, de todo esse processo, nós podemos destacar o seguinte. Primeiro, o rei Jorge III da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, ele estava querendo voltar a fortalecer o poder real. E isso daí ocorreu exatamente o contrário. Com a independência das 13 colônias, houve um enfraquecimento do rei Jorge III, reforçando os liberais e a democracia na Inglaterra. Isso foi uma consequência aí direta aí da independência dos Estados Unidos, da Revolução Americana. Houve também uma mudança na política colonial inglesa, com práticas mais liberais, com mais flexibilidade com relação às suas colônias, justamente para evitar o que ocorresse nas outras colônias, como o Canadá, por exemplo, o que aconteceu nas 13 colônias americanas, na independência das 13 colônias. E o sucesso da Revolução Americana acabou encorajando os iluministas na sua luta para a derrubada do antigo regime na França. Então, na realidade, ela encorajou e fortaleceu e estimulou, digamos assim, a própria Revolução Francesa. E a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, influenciou também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa, em 1789. De certa forma, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão se espelhou um pouco na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Outra consequência, isso daí foi uma consequência importantíssima para todo o continente americano, é que a independência dos Estados Unidos serviu de exemplo, a Revolução Americana serviu de exemplo para as demais colônias espanholas da América e até mesmo para o Brasil, né? Serviu de exemplo como que eles poderiam obter sua independência, poderiam lutar pela sua independência. E particularmente as colônias espanholas, que tiveram aí um estímulo muito grande de lutar por sua independência após aí a Revolução Americana. E com relação ao Brasil, que eu falei, é porque na realidade acabou estimulando alguns movimentos emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira, em 1789, em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, tá? Que foi justamente em 1798 e 99. Então, quer dizer, houve uma repercussão muito grande a independência dos Estados Unidos, praticamente aí no continente americano como um todo e na própria Europa. E podemos dizer que foi uma consequência também da Revolução Americana a própria Constituição dos Estados Unidos, que foi criada em 1787, definindo o tipo de Estado, que nós já falamos no Estado anterior, os direitos de cidadania, né, e a tripartição dos poderes, de equilíbrio dos 3 poderes. Essas são as principais consequências assim, da Revolução Americana. Agora vamos a algumas curiosidades, né? O porquê da bandeira americana ser daquele jeito, com as listas horizontais, com aquelas estrelas todas, né? Então, na realidade, você sabia que a bandeira dos Estados Unidos possui 13 listas horizontais? Essas 13 listas vermelhas e brancas, né,
Na realidade, elas representam as 13 colônias que deram origem ao país. E que as estrelas, cada estrela daquela ali representa o número de estados do território americano. Então, cada estrelinha ali representa um estado do território americano. São curiosidades aí sobre a bandeira dos Estados Unidos. E como última curiosidade, você sabia que a estátua da Liberdade, na realidade, não foi assim construída ou feita pelos Estados Unidos? Nada disso. Na realidade, foi um presente do governo francês em homenagem ao centenário da independência dos Estados Unidos. Sabiam disso? Ok, pessoal. E com isso a gente encerra então a nossa aula, a 8ª aula, né? A aula que trata aí encerra o assunto de independência das 13 colônias. E vamos tocar o próximo assunto aí. Vamos lá, pessoal. Forte abraço, saúde a todos.